pessoal, eu sou a professora Polina e essa é a aula de generalidades do sistema respiratório, parte 1. Bom, antes de estudar a anatomia do sistema respiratório macroscópica de um indivíduo após a sua vida intrauterina, nós temos que entender de onde é a sua origem. E aí, lá no desenvolvimento embrionário, ainda dentro da barriga da mãe, nós temos, dentre as estruturas que estão sendo formadas, o tubo digestório embrionário. Pensa aí no nenenzinho sendo formado lá dentro da barriga da mãe. Não chora, neném, por favor. Vai haver uma dessas estruturas cujo nome é tubo digestório embrionário. A partir da porção que é desenvolvida ali, você pode ter dois sistemas aqui associados. Um sistema, como o nome já está falando, é o sistema digestório. O outro sistema é um sistema que vai estar correlacionado. De que forma? Os dois atuam nas funções vitais do organismo humano e anatomicamente eles também possuem relações. Os tubos digestórios, eles estão relacionados, por exemplo, intimamente aí com o sistema respiratório, a porção superior. Então, se eu tenho uma evaginação anterior na região faríngea do tubo digestório, é o sistema respiratório, e o restante do tubo digestório, desenvolvimento das outras estruturas, vai gerar o sistema digestório, que respiratório será dividido. O sistema respiratório ele é constituído de diversas estruturas. A gente tem aí desde o nariz, que é a porta de entrada, até os alvéolos pulmonares, que é o local onde acontece a hematose propriamente dita. E eu tenho duas formas de dividir esse sistema. Essas formas elas vão incluir a estrutura morfológica, onde assim eu chego aos vias aéreas superiores, vias aéreas inferiores e a área de trocas gasosas, que vai ser nos alvéolos pulmonares. E eu posso dividir isso também de uma forma funcional. Por quê? Na maior parte do trajeto do ar, desde as narinas até os alvéolos pulmonares, esse ar ele vai ser conduzido. A parte respiratória vai ser basicamente realizada, promovida pelos alvéolos pulmonares. Então, eu posso dividir em uma parte que é condutora, das narinas até os bronquíolos, e uma parte respiratória, que vai ser promovida pelos alvéolos pulmonares. Nas vias aéreas superiores, nas vias aéreas inferiores e também na área de troca gasosa. É importante lembrar também que diferentes tipos aí de tecidos estão relacionados com o sistema respiratório, mas em sua maior parte nós vamos ter o epitélio de revestimento, que vai ser ciliado e vai ter a presença aí de células caliciformes. Por quê? Isso é importante para a produção de muco, representando uma barreira importante contra patógenos nesse sistema. Quais órgãos exatamente estão fazendo parte do sistema respiratório? Então, a gente tem aí a primeira porção, que é o nariz, localizada já no vestíbulo nasal, através das narinas. A partir do nariz, quando ele chega na região dos coanos, nós teremos, lembrando que o nariz, ele também vai poder ser chamado em determinado momento de cavidade nasal. Depois do nariz, nós vamos ter então a segunda porção, que é a faringe. A faringe é dividida em 3 regiões, conforme nós veremos adiante. Depois disso, nós temos a laringe, onde eu vou ter a presença de cartilagens. 3 grupos de cartilagens principais.
Depois nós vamos chegar na traqueia. A traqueia vai ter o anel traqueal, que impede o colapso, o colabamento desses órgãos, dessa parte oca. Isso é muito importante para a condução rápida e eficiente do ar. A partir da traqueia, de sua bifurcação na região da carina, nós chegamos nos brônquios, dois brônquios principais, um direito e um brônquio esquerdo. Esses brônquios eles vão se ramificar, formando a árvore brônquica. E nessa árvore brônquica nós vamos ter a presença dos bronquíolos, que são ainda estruturas menores. A partir daí, a gente chega nos pulmões. Esses pulmões, eles são lobulados, eles são divididos em porções. No pulmão esquerdo, nós observamos a porção do lobo superior e do lobo inferior, com a infusura cardíaca. Lembrem-se que o coração ele está levemente desviado para a esquerda. Enquanto no pulmão direito, nós temos ainda a presença de um lobo extra, que é o lobo médio. Então, eu tenho um lobo superior, um lobo médio e um lobo inferior. E aí, para finalizar, eu tenho os alvéolos pulmonares, sendo importante realizar essa diferenciação, uma vez que também possuo alvéolos dentários, que são os buracos que vão aí albergar cada dente da boca. E por fim, ainda, esses órgãos viscerais, eles são protegidos por túnicas serofibrosas. Essas túnicas são as pleuras. Eu tenho uma pleura que é parietal e uma pleura que é visceral. Entre elas eu encontro o líquido pleural, que são importantes aí para a contenção da inspiração e da expiração. Bom, como o meu nariz ele é organizado anatomicamente. O nariz ele vai possuir duas partes, sendo uma interna e a outra externa. A externa é essa que a gente consegue observar aqui no rosto da pessoa quando eu estou, por exemplo, conversando com ela. E a interna a gente vai ver logo em seguida. Essa parte externa, ela vai ser constituída por osso. Eu tenho um osso aqui, ó, que passa em cima da linha sagital mediana. Esse osso é o osso nasal. Mas também eu vou ter o nariz sendo constituído aqui na região ó, da sua ponta, o ápice, de cartilagem. Mas ao contrário do que as pessoas pensam, essa porção que ela é visível e externa, ela representa apenas 1/4 de toda a região nasal, ou seja, 25% do meu nariz. Os outros restantes, eles vão estar na porção internalizada, que é onde eu vou formar a cavidade nasal. E aí, deu uma vontadezinha, né, de limpar aí o salão, deixar ele limpinho, igual desse menininho aqui, ó, que está representando nada mais, nada menos do que as narinas. Então, morfologicamente, anatomicamente, a parte externa do nariz, ela possui regiões, delimitações, onde a gente vai chamar, observar a presença do osso nasal e a presença aqui na lateral, ó, das asas do nariz. Mas além disso, eu também consigo observar que a região entre as sobrancelhas eu chamo de glabela, aqui ó, mostrando na imagem. A partir da glabela eu tenho uma raiz, um dorso, uma ponta. E toda essa porção aqui ó, de uma asa até a outra eu vou chamar de base. Sendo que a região que sobe com o septo nasal é chamado de columela. Então, o nariz externamente é possível observar a raiz, o dorso, a ponta, a base e a columela.
Esse nariz, ele também vai ter uma organização a partir de cartilagem. E aí eu consigo observar 3 regiões diferentes. Uma região do septo nasal, que vai passar exatamente sobre a linha sagital mediana, e 2 regiões alares. Uma que eu chamo de cartilagem alar maior e a outra que eu chamo de cartilagem alar menor. Qual que é a importância de eu ter cartilagem aqui no nariz? É elas que vão ajudar a constituir o septo nasal e favorecer o processo de inspiração e expiração. Acontece que algumas pessoas têm esse septo nasal levemente desviado, ou para a direita ou para a esquerda. Isso aí constitui o que nós chamamos de desvio de septo. Se a pessoa faz uma plástica, ai professora, eu não gosto do meu nariz, eu vou fazer uma plástica para deixar ele mais bonito. Qual que é o termo adequado para eu me referir a essa situação? Rinoplastia. Mas se a pessoa apresenta um desvio de septo, esse desvio de septo pode vir a prejudicar aquelas funções que a gente viu logo atrás. E isso aí é prejudicial para o sistema respiratório e pode ocasionar alguma doença. Então, a pessoa pode fazer uma cirurgia não para resolver a parte estética, mas para resolver a parte funcional desse septo nasal. E aí, nesse caso, eu não vou me referir como rinoplastia, mas sim como septoplastia. Ai, professora, e se eu quiser corrigir essa alteração funcional do septo nasal e, além disso, aproveitar e fazer uma plástica? Sim, é possível. E aí você vai realizar uma rinoceptoplastia. É importante eu conhecer isso, essas regiões do nariz, a questão da cartilagem, da porção de osso, do osso nasal. Claro que é, porque a partir disso aí eu posso decidir qual será, por exemplo, a maquiagem mais adequada para aquele rosto, para poder afinar ou para poder deixar ele mais arredondado, mais achatado. O formato do nariz é similar entre as raças, e aí quando a gente fala de raças, a gente lembra aí de eventos que a gente vê no cotidiano. Eu, no caso, lembrei daquele que não deve ser nomeado. Mas continuando, pessoal, não, tá? Eu tenho variação entre as raças. Essa variação, ela vai ser dependente de 2 características principais aqui externamente observadas no nariz, que é o formato do dorso. Tem indivíduos que apresentam esse dorso de uma forma que eu chamo de reta. Outros indivíduos apresentam proeminências, projeções aqui no osso nasal e na cartilagem. E esse tipo de formato é o que eu chamo de convexo. Enquanto outros indivíduos apresentam um aprofundamento em direção ao crânio. Isso aí eu chamo de côncavo. Além disso, eu posso me referir à base. Quando ela é mais larga, eu digo que esse nariz é de um tipo que ele é horizontalizado. Enquanto essa base for pequena e menor, já é o nariz mais verticalizado. Olha aqui mostrando para vocês, eu tenho grandes variações dentre os tipos de narizes que são côncavos, dentre os tipos de narizes que são retos e dentre os tipos de narizes que são convexos. Vamos ver um exemplo? Por exemplo, os negros. Os negros, eles possuem o nariz horizontalizado, ou seja, a base do nariz ela é mais larga. Mas o dorso do nariz, da mesma forma, ele é côncavo. E aí a gente pode pensar em algumas figuras artísticas aí que são famosas. Por exemplo, o ator Lázaro Ramos é um exemplo bem bacana para a gente utilizar aqui como exemplo. Enquanto aí outros, como cantores, né, como Ed Sheeran, já não tem esse formato. O formato dele é diferente por causa da questão aí dele ser europeu e ter essa diferença.
E aí a gente tem ainda a questão dos ocidentais, né? A questão dos orientais. A questão dos orientais, que também vão apresentar aí um tipo de nariz diferenciado. Bom, então, já que a gente já falou a respeito da parte externa do nariz, o que a gente vai encontrar lá na parte interna do nariz? Lá na parte interna, a gente vai encontrar o que nós denominamos cavidade nasal. E de onde até onde vai ser o limite? De onde até onde eu tenho que considerar dentro do nariz? Então, essa cavidade nasal, ela vai começar com as narinas e vai terminar com os coânos, tá? Coânos. Então, vou colocar uma figurinha bacaninha aqui para vocês verem. Ó. A porção que a gente respira, nós vamos chamar de narinas ou vestíbulo nasal. Então, toda essa porção aqui, ó, que segue o trajeto no sentido antero-posterior, ou seja, da frente para trás, eu vou chamar de cavidade nasal. Sendo que, quando ela chegar aqui na proximidade com a faringe, ela passa a ser, que é onde a gente chama de coano. Então, a cavidade nasal, ela é encerrada, ela é finalizada. Além dessa questão aqui, né, antero-posterior, nós também temos que considerar os ossos do crânio e da face que estão fazendo parte da formação da cavidade nasal, que são os limites ósseos. Então, vamos observar essa imagem. Essa imagem aqui, ela está mostrando um corte que foi realizado, um corte do tipo sagital ou mediano, para mostrar aqui ou o lado direito ou o lado esquerdo, certo? Então, aqui foi pegado o lado direito do nosso aqui, objeto de estudo, do cadáver, certo? Quando eu faço a remoção aí, dissecação, removendo o sistema nervoso, músculos, pele, ficando o osso com a cavidade nasal, eu vou observar que aqui, exatamente na linha mediana, eu vou ter o septo nasal. O septo nasal ele é constituído de uma parte óssea e de uma parte cartilaginosa. Como vocês podem ver aqui no exemplo, ó, a parte óssea vai ser formada por um osso que eu chamo de etimoide, por um osso que eu chamo de vomer e por uma outra parte que eu vou chamar de ossos palatinos, além de conter o que eu chamo de cartilagem. Mas para eu avaliar os limites ósseos da cavidade nasal, ela vai formar uma espécie de caixa. E então eu vou ter porção superior, que eu chamo de teto, porção inferior, que eu chamo de assoalho, e as porções laterais, que são as paredes da cavidade nasal. Nesse caso, a parede nasal seria essa região, e não a região central, que é a região do septo. Então, eu tenho que remover esse septo para eu poder conseguir observar os limites laterais da cavidade nasal. Lá no teto, então, nós vamos ter quem? O osso etimoide, que é representado aqui em roxo. Na parede lateral, vou ter vários ossos participando. O osso etimoide também vai constituir e integrar a parede lateral, mas eu tenho aqui representado ó, em azul o osso maxilar, que é essa parte lateral aqui do nariz. Também vão fazer parte os ossos lacrimais, que vão estar localizados aqui na órbita, vão albergar aí a glândula lacrimal, que é aquela que vai produzir as lágrimas, e as conchas nasais inferiores, que aqui ó, está sendo representado em vermelho. E o assoalho? O assoalho vai ser formado também pelo osso maxilar, ossos maxilares, porque a gente tem um direito e um esquerdo, e pelos ossos palatinos, que vão ficar lá no final do céu da boca, a parte dura do céu da boca.
que é o que nós chamamos de palato duro. Então, aqui para mostrar para vocês, a parte azul é o osso maxilar, né? E a concha nasal, que vai ser essa porção aqui vermelha. E além disso, a gente tem também o osso palatino. Quais vão ser as funções da cavidade nasal? A cavidade nasal, ela possui limites funcionais com diferentes tipos de epitélios locais. A partir disso aí, a gente consegue observar uma região que ela é diferenciada quando comparada com a outra. E aí, longitudinalmente, ou seja, no sentido supero-inferior, no sentido da cabeça para os pés, nós vamos ter duas regiões. A primeira região é a região respiratória superior. E aí ela vai conter o que a gente chama de concha nasal superior. Esse aqui amarelo, representado com essas ramificações, é o nervo olfatório. Ou seja, essa função vai estar relacionada com a olfação, sentir o cheiro dos alimentos, do perfume, de qualquer substância que nós tenhamos contato. Enquanto a região respiratória inferior vai ser constituída aqui pelas conchas que sobraram, a concha nasal média, a concha nasal inferior. E ela vai estar relacionada com a respiração. Sendo que aqui a gente consegue observar, né, geralmente, três conchas nasais. Uma concha nasal superior, uma concha nasal inferior, média e uma concha nasal inferior. Bom, pessoal, essa foi a primeira parte da nossa videoaula de sistema respiratório. Eu espero vocês na nossa próxima videoaula. Tchau! Olfação, sentir o cheiro dos alimentos, do perfume, de qualquer substância que nós tenhamos contato. Enquanto a região respiratória inferior vai ser constituída aqui pelas conchas que sobraram, a concha nasal média, a concha nasal inferior. E ela vai estar relacionada com a respiração. Sendo que aqui a gente consegue observar, né, geralmente, três conchas nasais. Uma concha nasal superior, uma concha nasal inferior, média e uma concha nasal inferior. Bom, pessoal, essa foi a primeira parte da nossa videoaula de sistema respiratório. Eu espero vocês na nossa próxima videoaula. Tchau!